Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo desse projeto que será desenvolvido com uma série de vídeos onde iremos tratar de assuntos teóricos e práticos da musicalidade, então visando melhorar e aprimorar o nosso conhecimento musical para nós nos utilizarmos disso no aspecto prático, né? Como o canto coral, que é o objetivo desse projeto, tá? E hoje, então, nós vamos começar essa série de vídeos falando a respeito da história da música. E o primeiro período que nós vamos estudar é o período medieval. Bom, sabe-se que o período medieval ele é o período mais longo da história da música ocidental. Isso se justifica pelo fato de que nesse período a musicalidade ela começou a ser vista com maior preocupação. Né? Os seus aspectos teóricos, os seus aspectos práticos começaram a ser melhor estudados e se buscou desenvolver a música nesse período. Então são cerca de 1000 anos de história de música, né? Que se estende do século IV até o século XIV. Existem algumas discussões se vai até o século XV ou não, né? Mas esse período é considerado então como o primeiro período da história musical, né? Para o lado ocidental, né, onde a música ocidental nasceu. Nós sabemos que durante esse período a Igreja Católica ela estava totalmente integrada e presente no meio social, né, presente na sociedade na época. Ela era muito influente na conduta moral, na conduta social, religiosa, política, econômica e, com certeza, culturalmente também. Então, diante dessa presença e do destaque da igreja, né, em meio à sociedade, a música ela era utilizada nas missas e ela era também um meio influenciador que a igreja se utilizava nesse meio religioso, então. Então, a igreja ela se utilizava de uma forma musical chamada monofônica, que era o meio ou o modo que as pessoas conheciam a música na época. Mas o que é uma música monofônica? É uma música que possui apenas uma linha melódica, ou seja, apenas uma voz na música. Se um instrumento e uma voz entoassem uma música juntos, eles tocariam a mesma coisa, entende? Então não havia mais vozes que criavam uma harmonia musical. Então, por isso, em relação ao período medieval, tanto a música sacra quanto a música profana, elas são as músicas mais antigas que nós conhecemos nos seus aspectos teóricos e práticos, porque nós temos ainda materiais que mostram como a música era desenvolvida nesse período. Nós temos materiais que mostram os instrumentos dessa época, que perduraram até o período de hoje, e nós podemos estudar esse período, então, com maior fidelidade em relação a como os instrumentos soavam e como as músicas eram entoadas. Então, por isso que se considera que é o primeiro período da história musical, né, em que se desenvolveram diversas técnicas e se deram origem ao que conhecemos hoje como o meio musical que foi desenvolvido, né? E o que durou até hoje, que nós conhecemos muito bem, é o cantochão. Né? Às vezes nós não conhecemos o nome por esse nome, nós conhecemos talvez pelo nome canto gregoriano, que era o canto tradicional da Igreja Católica justamente nesse período. Tá? O cantochão, então, em seus aspectos teóricos, como já foi dito, ele não possuía mais do que uma voz, né? Ele era monofônico. Então, como eu disse, a monofonia ela usa apenas uma linha melódica. E o ritmo ele era totalmente livre, né? Ele era apenas baseado na acentuação e na disposição das sílabas da palavra. Então não era uma coisa marcada, assim como uma marcha, né? Em que você tem um ritmo padrão a se seguir. Não, era uma coisa totalmente livre, uma coisa totalmente aberta. E era baseado na forma como as palavras eram cantadas, né? E nesse período, como então a Igreja Católica, que produzia o meio musical, né, então as músicas elas eram baseadas essencialmente de textos bíblicos e textos litúrgicos. Então o cantochão, como eu disse, também conhecido como canto gregoriano, ele foi chamado também assim porque no século VI, Gregório ele realizou uma reforma nos cantos litúrgicos romanos.
né? O que ele fez? Ele reuniu uma coleção de peças cantadas, né, que eram resquícios de materiais da época, e ele publicou então 2 livros, né, o Antifonarum e o Graduale Romanum, né, no objetivo então de unificar a musicalidade da igreja. Vejam que interessante, né, para não se tornar uma espécie de confusão. Ele unificou aspectos da música religiosa e tornou o canto gregoriano um elemento essencial para o culto. Bom, então, por mais que a música medieval ela seja reconhecida pela história como o primeiro período musical, isso não significa que não existia música no passado. Claro que não, né? A musicalidade existia nos períodos anteriores ao período medieval. Nós temos estudos que mostram que a musicalidade estava presente no período antigo, né, e que os instrumentos eram desenvolvidos a partir de ossos, né, de madeira e até mesmo de tripas de animais, né. Nós temos relatos bíblicos que mostram que a música estava presente em meio ao povo de Israel, né, em louvor a Deus. Então os instrumentos eram tocados também, salmos eram cantados, né? E no período antigo, inclusive o próprio filósofo Pitágoras se utilizou da música para compreender aspectos físicos e numéricos, né? Ele criou um instrumento chamado monocórdio e com isso ele definiu algumas questões matemáticas em relação a isso. Então, por causa dos estudos de Pitágoras, se desenvolveu novas possibilidades musicais e foram então descobrindo novas formas tonais e escalas que se tornaram possíveis ao longo do período em que isso foi sendo estudado. Contudo, mesmo nós tendo esses conhecimentos e registros, ainda assim é muito difícil nós sabermos como que a música da antiguidade soava, né? Porque os instrumentos não perduraram até hoje, eles foram se desgastando com o tempo, né? E sumiram, assim mesmo como a notação musical ainda não existia, né? Então tudo isso foi se perdendo. Nós temos ideias de como a música soava, mas nós não podemos afirmar isso de forma concreta. E é por isso que se define então como o primeiro período da música ocidental é o período medieval, tá? Então voltando lá para o canto-chão. Então, mesmo que o canto-chão ele tenha sido desenvolvido no período medieval, nós sabemos que ele foi desenvolvido a partir do canto judaico, vejam só, que era provindo do povo hebraico, né? Então, como eu falei ali dos relatos da Bíblia, o povo hebraico, o povo hebreu, eles cantavam salmos, né? E nós sabemos então que tudo isso foi influenciador então para esses cantos gregorianos, né? E se nós observarmos então os aspectos do canto hebraico, nós encontraremos semelhanças com o canto gregoriano. Até mesmo no canto responsório, que nós inclusive ainda temos isso presente no culto luterano, né? Quando nós vamos ler os salmos, o que acontece, né? Há uma leitura responsiva. Alguém fala uma parte e um grupo responde. Só que isso antigamente era cantado. E nós, inclusive, podemos fazer isso hoje nos cultos também, né? Inclusive, no nosso inário luterano, nós temos melodias para salmos, vejam só, né? Em que podem ser cantados tanto pela congregação, juntamente com o oficiante, né? Então, nós temos o resquício, então, desses cantos gregorianos e desse canto hebraico, né? Ainda em aspectos teóricos da música, as formas de se cantar o texto das composições, elas se dividiam de diferentes formas. Por exemplo, a música ela era composta de forma silábica, ou seja, era cantado uma nota e em cima dessa nota era cantado uma sílaba da palavra. Por exemplo, exultantes te adoramos, né? Percebe-se que cada nota canta uma sílaba, né? Então isso era chamado de canto silábico, de composição silábica. Agora também existia o canto melismático. Por exemplo, quando na nossa liturgia nós cantamos o Amém, na liturgia luterana, né? Amém. Percebe-se que só para falar o A do Amém,
nós cantamos várias notas, então isso se chama melisma. Amém, né? Então, esses cantos se caracterizam como cantos melismáticos, onde nós nos utilizamos de várias notas para uma única sílaba. E quando se misturava, então, esses dois tipos de canto, tanto o silábico quanto o melismático, era formado, então, a música neumática. Tá? Então, contudo, em meio a esse sistema, as músicas, as composições, elas permaneciam em uníssono. Ainda não havia tentativas de abrir a harmonia, né? De se desenvolver novas vozes na entoação dos cantos gregorianos. Tá? Porém, na medida que o tempo passou, então, começaram a se ter tentativas de sair do sistema uníssono e se criar mais vozes no meio das canções, no meio dos cantos gregorianos, né? Então, começaram a se desenvolver técnicas de polifonia. Antes nós tínhamos a monofonia, que era uma única linha melódica. Agora começaram a surgir as técnicas polifônicas, em que se cantam mais de duas vozes, né? Então, o que parece hoje para nós algo comum, nós escutarmos corais cantando várias vozes, uma orquestra tocando diversas melodias que encaixam na harmonia, né? Para esse período, isso era algo inovador, era algo fantástico, né? Então, era algo que trazia novas possibilidades para as composições, né? Através de distintas melodias para os cantos. Contudo, eles ainda não sabiam como mexer muito bem com isso, né? Porque eles estavam descobrindo, né? Então era tudo muito raso, digamos assim, né? Principalmente pelo fato de não haver um sistema de escalas na época, como nós conhecemos hoje. Mas o que é escala, né? Eu já estou falando algo meio difícil, né? Hoje as músicas elas estão geralmente baseadas a partir de escalas maiores e menores. E o que são escalas? Bom, escalas, elas são formas de como as notas são ordenadas. É como a sequência das notas vai ser definida. Então, isso define o conceito de escalas, tá? Então, no período que vivemos, as músicas elas também são compostas dentro de sistemas tonais, mais coisa difícil por aí, né? Ou seja, toda a música ela vai se utilizando de notas específicas e de acordes específicos. Acordes são junção de notas para se fechar uma harmonia, tá? Então, isso não existia nesse período. No período medieval era tudo mais raso, mais simples, né? Então, no período medieval, a música se utilizava de modos, né? A música era modal, ou seja, existiam modos específicos de como entoar cada música, né? E aí vem vários modos, nós podemos pesquisar isso a partir do conceito de modos gregos ou modos eclesiásticos, né? São vários nomes complicados, modo dório, modo jônio, modo frígio, mixolídio, lídio e assim por diante, né? São um monte de nomes que exigem um pouco mais de estudo, né? Mas que eles eram utilizados no período para então se definir como determinadas músicas seriam entoadas, né? Era uma espécie de organização. E isso ainda perdura até hoje em algumas composições, mas geralmente hoje as composições são feitas dentro de sistemas tonais e de escalas musicais, tá? Então, no século IX, surgiu o desenvolvimento do organum, que foi o primeiro sistema de música polifônica com duas ou mais linhas melódicas. Vejam só. Então, agora o negócio já estava sendo aprimorado, já tinha se definido um nome para definir esse sistema de composição, né? Então, como se criaram mais notas, né? Como se criou esse sistema polifônico com duas ou mais melodias, uma coisa tornou-se necessária. E uma coisa começou a ser desenvolvida, que foi a escrita musical, né? E isso facilitou muito a composição e principalmente a divulgação das músicas que eram compostas na época, né? Então, assim, as melodias elas não sofriam tantas alterações nas entoações musicais, né? Você saber como a música era se tornou mais fácil, porque agora você podia ler
isso, né? Então a escrita ela se tornou algo necessário justamente pelo fato de existirem mais melodias dentro de uma única música, né, dentro das composições. Porque no passado, quando a música era monofônica, era apenas uma melodia para você escutar. Então era fácil de você aprender, era fácil de você lembrar da melodia, era fácil de você entoar o que você recém tinha escutado, né? Mas agora com mais melodias, era difícil você entoar isso de fora, era difícil você descobrir qual nota era de qual, né? Então se tornou algo mais complicado. Então a escrita musical se tornou muito necessária nesse período justamente para se compreender como as músicas deveriam ser entoadas nas composições, tá? Então, diante disso, tanto a escrita musical quanto os sistemas, os modos e ao longo do tempo o estudo das escalas, tudo isso foi evoluindo ao longo do tempo e sendo desenvolvido nesse período. Mas isso já é assunto para outro período da história musical, né? Mas nós podemos afirmar com certeza que o período medieval ele trouxe grandes impactos da música que perduraram e perduram até hoje em muitos lugares, né? A música medieval ainda está em nosso meio, nos cantos gregorianos, a Igreja Católica se utiliza muito disso, né? Nós temos, inclusive, melodias gregorianas dentro do inário luterano, né? Eu vou mostrar para vocês depois. Mas nós podemos, com certeza, afirmar que a música ainda tem resquícios desse período que foi tão importante para a história musical. Certo? Então agora vamos para uma parte mais prática, né? Vamos ver como é que eram os instrumentos da época, né? E vocês podem procurar vídeos pesquisando a respeito justamente desses instrumentos para vocês escutarem como é que eles eram, tá? Eu vou apresentar então para vocês aqui um instrumento chamado rabeca medieval, vejam só. Ele pode ser considerado um avô do violino, digamos assim, né? Ela tem apenas 3 cordas, né? E é um instrumento de cordas friccionado, ou seja, de fricção. Você tem um arco que passa por cima das cordas e isso vai produzir o som do instrumento, certo? Nós também temos a cítola. Vejam só, é um instrumento já diferente, né? De 4 cordas. E ele já não é um instrumento de cordas friccionado, mas é um instrumento de cordas dedilhado, né? É a mesma coisa que o violão, se utiliza os dedos então para produzir o som desse instrumento, certo? Também se tem a harpa, que é um instrumento conhecido até hoje, né? Só que hoje ela é bem maior, nesse período também ela era mais portátil, digamos, né? Porque, pelo fato de ser menor. E aí uma coisa bem rústica, né? Nessa imagem nós podemos ver. Também temos as charamelas, que podemos dizer também que são a voz dos clarinetes ou do oboé, né? Eram instrumentos de sopro, né? Vejam só. Também provindos, quem sabe, da flauta, né? Que vai aparecer agora. Veja aí, ó, uma flauta bem rústica, né? De madeira. Ela tem 2 tubos, né? Então você tocava a partir desses 2 tubos o som, né? E a partir de um único apito ali, né? Também começou a surgir nesse período os órgãos de tubo, né? Não eram aqueles órgãos de tubo gigantes, né? Que você consegue entrar dentro, mas eram órgãos mais simples, né? E menores, mas começou a se desenvolver isso a partir do período renascentista, quando começaram a se produzir aquelas grandiosidades que a gente enxerga em várias igrejas, né? E também existiam órgãos de tubo portáteis. Vejam só, isso aqui devia ser muito útil, né? Se tinha um fole de um lado e você, a partir do movimento que você fazia, você assoprava os tubos e você tocava naquele tecladinho ali do lado. Então isso era muito útil para esse período, né? Então vocês podem pesquisar a respeito desses instrumentos para, quem sabe, escutar e matar a curiosidade de como eram os sons desses instrumentos medievais, certo? Então agora vamos para outra parte prática, a parte onde nós vamos escutar alguns trechos musicais desse período.
período medieval. Vamos lá. Então, pessoal, vocês escutaram então essas belas composições que vieram então desse período tão rico da história da música e tão importante também, que trouxe grandes desenvolvimentos na musicalidade. E esses dois hinos que vocês escutaram, eles estão presentes dentro do Inário Luterano, né? O primeiro que vocês escutaram originalmente, ele se chama Veni, Veni Emmanuel. E nós conhecemos ele como Ó vem Emmanuel, que é o número 10 do Inário Luterano, né? E vejam só que legal, a letra ela é um hino latino, né? Composta no século XII, vejam só, ainda está presente no período que estudamos, né? E a melodia ela é uma melodia gregoriana, característica do período, e ele indica o modo aqui, ó, modo de número 1, né? Dentro daqueles modos eclesiásticos, né? E ela foi composta no século XV, né? Talvez já não está mais dentro do período, mas está bem pertinho e sofreu essa influência da melodia gregoriana. Então, vamos cantar ela agora. Ó vem Emmanuel, redime o povo de Israel, que geme em triste exílio e dor, e guarda o crente o Redentor. Dai glória a Deus, Emmanuel, virá em breve, ó Israel. Ó vem rebento de Jessé, e auxílios teus renova a fé, que o diabo possam derrotar e sobre a morte triunfar. Dai glória a Deus, Emmanuel, virá em breve, ó Israel. Ó, vem aqui nos animar e a nossas almas despertar. Dispersa as sombras do temor e as nuvens densas do terror. Dai glória a Deus, Emmanuel, virá em breve, ó Israel. A segunda música que vocês ouviram também está presente dentro do Inário Luterano. Ela é de número 42, se chama Pelo Amor do Pai Gerado.
né? Originalmente o nome dela é Corde Natus Ex Parentes, né? A letra foi composta pelo Aurelius Clemens Prudentius. Vejam só o ano que ela foi composta. 348 a 413 depois de Cristo, ou seja, século IV ou século V, né? Então está bem no início do período em que estudamos, no período medieval, né? E a melodia, ela é um canto-chão, né, do modo de número 5, dentro dos modos eclesiásticos, e foi composta no século XIII. Então, vamos cantar ela. Pelo amor do Pai gerado, anterior à criação, Alfa e Ômega chamado, princípio e consumação, o mesmo Ele é ontem, hoje e nos anos que virão, para sempre, para sempre. Nascimento aventurado, quando a Virgem sem igual, por mistério indecifrado, deu à luz o Salvador, o menino abençoado, que nos trouxe o seu amor. Para sempre, para sempre. Nas alturas adorai-o, coros de anjos celebrai, potestades e domínios, exaltai a Deus o Pai. Toda a terra o glorifique, vozes mil louvor cantai, para sempre, para sempre. Dai a Deus, ao Pai e ao Filho, como ao Santo Ensinador, com ardor, ações de graças, incessantes em louvor, honra, glória e majestade, tributemos ao Senhor, para sempre, para sempre. Amém. Então, pessoal, essas foram as duas composições desse período característico, né? Vocês puderam notar que várias partes dessas composições têm questões bem características do período que estudamos. Como, por exemplo, nas duas melodias nós encontramos um canto neumático. Lembrem que a gente estudou que o canto neumático é aquela mistura do canto silábico com o canto melismático. Por exemplo, aqui no hino Ó vem, Emmanuel, né? Ó vem, Emmanuel, né? Ou seja, cada sílaba vai ter uma nota. Então isso é o canto silábico. E aí temos o melismático, que em cada sílaba vai ter várias notas, né? Manuel. E isso está presente, então, nesses dois hinos que nós acabamos de escutar. Espero que vocês tenham gostado desse momento de estudo, que tenha sido de grande proveito para vocês, e fiquem atentos para a próxima postagem. E se puderem, dê uma curtida no vídeo, certo? Jesus estará com todos vocês. Grande abraço.